Paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus possa te abençoar mais uma vez através dessa mensagem, desse devocional. E hoje nós vamos falar sobre o concílio. Chegamos no dia do concílio de Jerusalém. É um versículo que quem me conhece sabe que uma passagem, quem me conhece sabe que eu falo muito dela. E é um encontro da igreja para discutir alguns assuntos que são bem interessantes para nós, como igreja hoje. As suas transformações, o entendimento que ela tomou a partir desse dia. Amém? Então, fiquem com a gente, vamos adorar, vamos ler, e no fim a gente vai meditar e trazer um pouco mais sobre essa palavra. Estou nos braços daquele que
Pai Jesus, nós somos gratos por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem nos entregue e aquilo que nós não temos gratidão, Jesus, para receber. Que o Senhor nos torne nos dê um coração grato, um coração que saiba agradecer aquilo que o Senhor está nos entregando no dia de hoje. Ainda que nós queiramos ser assim, muitas coisas nós somos reclamadores e murmuradores daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo, mas que nós possamos ter um coração diferente e que naquilo que não cabe ao Senhor, que cabe a nós, Jesus, que nós possamos perceber o que fazer e como fazer, que nós não esperamos do Senhor aquilo que é nosso dever fazer. Então, Jesus, não nos deixe andar num lugar escuro, mas que nós possamos ver, que nós possamos compreender aquilo que é para esse tempo e como é para esse tempo. Sim, Jesus, obrigado. Obrigado por mais um devocional, por mais um momento que nós podemos te adorar e aprender meditando na tua palavra. Obrigado, Senhor. Amém? Irmãos, hoje nós vamos ler Atos 15, Atos dos Apóstolos 15, capítulo 15. Você que vai nos acompanhar, a partir do verso 1 diz assim: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e da Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu entre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, conhecendo o Espírito Santo a eles, como também a nós os concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas essas coisas, voltarei e edificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas,
da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens, nem sei se existe essa palavra, para mim eleito, mas elegido homens, dentre eles, enviá-los, ou escolhido, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização os têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram sobremaneira, se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Judas e Silas, que eram profetas. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passa. E Barnabé queria levar também a João chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastava desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença, que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, amém por essa palavra? Hoje nós vamos falar sobre o concílio. O concílio é assim, né, dito assim, denominado no capítulo 15 de Atos. Ele é chamado um concílio por quê? Porque havia uma desavença entre os judeus e os gentios. Não apenas entre judeus e gentios, mas alguns judeus, como Paulo, por exemplo, que pregavam a gentios e não pregavam para eles que eles deveriam seguir a lei de Moisés, né, a Torá, por assim dizer. Por assim dizer, não. A Torá é a lei de Moisés. E começou a haver desavença, porque os judeus que aceitavam Jesus como seu Salvador, nem sei se eles aceitavam assim, mas aceitavam a Jesus como Messias, vamos falar dessa forma para ficar mais claro, como Cristo, eles acreditavam que aqueles homens deveriam cumprir a lei mosaica. Então Paulo é convidado, né, convocado, para ser mais exato, a descer a Jerusalém para prestar contas, por assim dizer, aos irmãos, porque não fazia isso, apesar que o capítulo não é tão claro nisso, que era uma prestação de contas, mas o pessoal chegou, em resumo, os judeus chegaram,
pegaram o Paulo e a galera e falou assim, ó, vamos lá resolver isso porque tá errado. E eles descem para Jerusalém para então conversar com Pedro e os demais. E é interessante que a Bíblia vai falar assim, que os fariseus, eles tinham esse problema de querer que aqueles homens fizessem isso. Às vezes a gente vê alguns grupos dizerem que apenas os saduceus eram problemáticos. Não, os fariseus também eram problemáticos. Apesar que nós temos que concordar que se fariseus queriam que seguisse a Torá e estavam ali, é porque eles aceitaram o Messias. Provavelmente a maioria dos saduceus não, porque eles tinham uma cultura diferente. Primeiro, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos, então não acreditaria que o Messias teria ressuscitado, que o Cristo teria ressuscitado. Então, os fariseus ainda criavam problemas, mas creio que numa boa intenção. Aquela ideia assim, cara, a gente aprendeu que é assim até agora, por que vai mudar? Por que vai ser diferente agora? A gente quer receber essa graça, mas a gente aprendeu de uma forma. Chegando em Jerusalém, Pedro ele começa a testificar que ele também recebeu essa missão de pregar aos gentios. E ele não fala aqui especificamente, mas ele está dizendo, há muito eu já estou fazendo isso. Então a gente não sabe o quanto se passou do capítulo 15 até os capítulos anteriores, aonde Deus desce dos céus um lençol com animais imundos, conversa com Pedro e faz referência a todos os povos, dizendo, você deve pregar a todos os povos, não considerando ninguém impuro. E nesse momento, Pedro começa a testificar também o como que Deus falara com ele. E eles não veem a necessidade de cumprir a lei mosaica. Presta atenção. Pedro fala de forma específica. Por que vocês estão tentando colocar um jugo que nem nós, nem nossos pais conseguiram carregar sobre esses homens? Por que vocês estão fazendo isso? Então, assim, há um questionamento forte de Pedro. E então chega Tiago e diz, olha, nós precisamos manter um padrão. Tem coisas que não dá para negociar. Isso não dá para fazer. E que são, né, as idolatrias, a contaminação com sangue, prostituição, esse tipo de coisa. E a carne sufocada. E a gente vai falar assim, o cristão não tem nenhuma dieta alimentar que é bíblica. Existe sim, irmãos. Primeiro, mandamento. Nós não comemos carne sufocada e não comemos sangue. Então, assim, eu sei que alguns cristãos vão falar, mas então não pode comer isso, aquilo, outro. Você já respondeu a tua pergunta, irmão. Se é sangue, se é carne sufocada, não. Isso é Bíblia. Eu sei que a gente não leva muito a sério assim, né? A média dos cristãos pula essa parte, mas isso é Bíblia. Isso é Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no concílio, onde determina justamente o que deve ser seguido por todos os povos. E ainda havia a questão da circuncisão. Circuncisão que não deveria... que estava sendo incomodado, né? Os gentios estavam sendo incomodados quanto a essa questão, e que também não é necessário ser feita. Irmão, eu sei que assim, muitos homens e homens que eu admiro dizem que não se trata de uma velha e de uma nova aliança, não se trata de tudo uma coisa só, por assim dizer. Mas eu vou dizer uma coisa bem séria para vocês, a forma que eu compreendo isso. O sangue de Cristo é o sinal da nova aliança. O sangue do meu Senhor é sinal de uma nova aliança. Então entenda assim, não é a mesma coisa. Não quer dizer que uma coisa invalida a outra, mas quer dizer que uma completa, conclui, encerra a anterior e começa uma nova. E sim, a antiga aliança ela passa a ser não necessariamente invalidada, mas concluída, cumprida, completa. E agora começa uma nova, senão não deveria ter uma nova. Não há como ter duas alianças paralelas. Os judeus seguem assim e os gentios seguem assim, sendo que nós todos somos um só povo em Jesus Cristo. Nós todos somos cristãos agora, como disse o capítulo 13 ou 12 ali. Nós somos chamados de cristãos a partir daquele momento. E qualquer outra doutrina que esteja sendo pregada, irmão, ela é estranha. Me perdoe, mas
O sangue do meu Senhor, ele não é qualquer coisa ou não há preço para que a gente... Ele dizendo, o meu sangue é justamente derramado para que haja essa nova aliança e eu fique desprezando aquilo que o meu Senhor fez e instituiu para agradar um certo grupo que entende diferente. Agora, sim, nós devemos ter um cuidado com o corpo. Nós devemos ter um cuidado alimentar. Às vezes a gente que está um pouco acima do peso, como eu, por exemplo, a gente já sabe que a gente deve parar e se cuidar. Mas a gente vê alguns casos que eu fico olhando e falo assim, irmão, desistiu da vida, né? Tá na hora de você acordar para a vida e você dar uma cuidada, né? Nesse tempo do Espírito Santo aí, que não tá tempo nenhum isso daí. Isso daí tá uma vergonha pro Espírito Santo. Então, sim, nós precisamos... William, é difícil, claro que é difícil, irmão, ninguém falou que era fácil. De repente o teu problema não é a prostituição da carne, o teu problema não é, né, adultério, fornicação, o teu problema não é a avareza, o teu problema não é nenhum desses, mas o teu problema é o cuidado com o templo, com o corpo. Agora, esse cuidado, ele deve ser feito à base da dieta da Torá? Não, ele não deve ser feito. A base dos costumes da Torá? Não deve ser feito. Irmão, entenda isso na tua mente. Nós aprendemos com a primeira aliança, primeiro, a não errar como eles erraram, a tentar ser melhores e aperfeiçoar aquilo que já era bom, porque a nova aliança não vem tirar o peso da velha, pelo contrário, ela é muito mais pesada. Enquanto na antiga não se podia pecar, no sentido de tocar, agora nós não podemos imaginar, nós não devemos, né, maquinar aquilo contra o outro, ou ter um mau olhar, assim. Agora, essas questões alimentares, isso ficou bem selado em Atos 15. O que eu entendo por Atos 15 no concílio? Uma igreja que ela, como nós vemos anteriormente, descobriu sua identidade, entendeu quem é, está amadurecendo, né, está crescendo, e agora ela tem a maturidade de ela mesma, presta atenção, porque foi a igreja que decidiu aquilo ali. Deus não falou assim, ó, desce do céu uma nova instrução, não. A igreja sentou, eles decidiram como deveria ser. Porque havia sim uma autoridade de ligar e desligar coisas que o próprio Senhor vai dizer para Pedro. Agora, por que é essa autoridade? E essa autoridade é dada, irmão, porque um homem, eu penso assim, um homem que anda segundo o coração de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem discernimento. É que nem há casos que são mais complicados de se resolver, e às vezes as pessoas perguntam, como que nós devemos resolver, William? Eu creio que há um presbitério para isso. Nesse olhar de decisão tomada como corpo de igreja, cara, tem um presbitério. Ah, William, mas um presbitério, aí o irmão que já fez um monte de palhaçada, fez um monte de coisa errada, que faz premeditando, né? Quebra uma aliança, constrói uma nova, quebra uma nova aliança, constrói uma nova e não está nem aí. Um presbitério vai lá e valida, um presbitério corrupto vai lá e valida esse irmão e deixa ele ainda continuar pastoreando. Olha, irmão, não é por causa dos presbitérios corruptos que a gente vai deixar de ter presbitérios santos. Então quem quer fazer errado vai fazer com a tua permissão, sem a tua permissão. É isso que você tem que entender. Mas nós precisamos entender como funciona o corpo da igreja. Nós somos um corpo. Nós temos uma certa autoridade e liberdade. E no concílio de Atos 15, quando juntou dois partidos, duas facções, ou duas seitas, como você quiser chamar, dos antes chamados de gentios e judeus, que agora são chamados de cristãos, esses dois grupos convergem numa visão de entendimento. E ali eles se encontram e entendem o que deve ser feito. Então eu entendo Atos 15 como um amadurecimento da igreja. Ah, William, você nem falou do capítulo inteiro. Eu acredito que essa é a parte mais importante. Entender sobre isso. Porque depois o que vai acontecer? Paulo e Barnabé, eles vão continuar a sua caminhada, mas é enviado junto com eles mais dois homens, Silas e
E o outro? Agora eu esqueci o nome. Depois você volta ali e vê como é o nome dele. Eles foram enviados juntos por quê? Para serem testemunhas desse concílio junto com a carta, com a epístola que é enviada. Por quê? Porque é como se Paulo e Barnabé representassem a seita, o grupo ou a facção do partido, por assim dizer, né? A palavra que a gente conhece, é mais familiar para o brasileiro, o partido daqueles que defendem, né, a extinção desses costumes. E ainda é chamado de costume. Não sei se a ideia da palavra grega é exatamente costume, mas é chamado como costume. O costume da lei de Moisés está escrito. Mas esse tal costume. Então, de repente, o que aquelas pessoas poderiam pensar? Os dois podem estar tentando enganar a gente, né? De repente, não é bem isso daí, não. Eu acho que eles estão tentando enganar a gente e não é isso que foi acordado, né? Concordado no concílio. Mas, então, o que a igreja faz? Envia mais 2 homens, 2 profetas, diz a Bíblia. E envia com eles Silas e mais o outro. Agora eu já tentei umas 2 vezes lembrar, não consigo. Judas, verdade. O Barsabás. Judas e Silas. Então esses 2 homens são o quê? Eles são como se fossem 2 do outro partido que são testemunhas daquilo que foi acordado. Que a Bíblia chama de 2 profetas. Então esses homens deviam ter algum diferencial no seu ministério, no seu chamado, sei lá como você chama isso, no seu serviço, eu prefiro dizer. Então nessa caminhada eles são testemunhas daquilo que foi concordado entre a igreja. E olha que interessante, irmãos, a gente chega num momento de amadurecimento da identidade da igreja que ela já descobre que ela tem condição de tomar decisões importantes e oficializar aquilo, chancelar aquilo. William, mas a gente vê aí durante esses 2000 anos de igreja que teve muito concílio complicado de se entender. Teve muitos que foram complicados, irmãos, mas teve alguns que foram muito bons. Teve concílio que deixou clara a natureza do nosso Senhor Jesus Cristo, que oficializou o nosso credo, a nossa forma de ver. Tem muita coisa boa, sabe? Então a gente precisa saber separar isso daí. Até porque houve um momento da igreja que não era bem igreja, mas assim, na maior parte, a igreja se manteve sendo igreja. Não é que a igreja não era igreja, mas quem criou certos concílios não foi a igreja de Jesus Cristo, mas uma parcela que se dizia igreja, excluindo aqueles que realmente eram santos. Então eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, o concílio ele vem para deixar claro algumas coisas. E a igreja de Jesus Cristo ela precisa entender essa propriedade que ela tem, de deixar clara as coisas que ela quer passar. Sabe, a gente vê muitas vezes a igreja querendo passar um pano, querendo deixar aquela coisa meio, deixa pra lá, que isso se resolve sozinho, que é assim. Irmão, deixa eu dizer uma coisa pra você. Apontar um defeito da própria igreja, isso é curador, isso não é denegrir a imagem da igreja. Isso é curador, isso é demonstrar que a igreja consegue se perceber em dificuldade e ser renovada na sua mente, no seu entendimento, e buscar a santidade na onde não há. Então nós precisamos amadurecer nessa visão de igreja, numa igreja que sabe confessar suas dificuldades, seus pecados, suas mazelas, ou talvez seu mau entendimento. Às vezes não é nem um pecado em si, mas cara, eu não entendo de forma completa, preciso compreender. E a igreja precisa ter essa clareza, sabe? Porque quando não há uma desconfiança daquele que recebe, do receptor do evangelho, aquele que está ouvindo, ele vai associar, cara, essa igreja não é de confiança. Esse grupo que se chama igreja, que tem uma denominação específica, não merece confiança. Por quê? Porque eles esconderam algumas coisas. Então nós temos que ser claros. Eu creio para esses dias, preste atenção nessa palavra, assim como diz as Escrituras, que a igreja se vestirá com vestes de linho fino. Como eu acredito que isso se dará? A igreja vai pegar e vai colocar essas vestes por cima de uma roupa toda suja, rasgada, e ela mesma estando imunda? Não. Como eu creio, a igreja primeiro vai tirar esse trapo imundo,
e ela vai ser vista nua. Então as pessoas verão a nudez da igreja, da noiva. Então ela vai se lavar. E esse processo será visto por todos. E então ela terá a capacidade de vestir essas vestes de linho fino. E todo esse processo você vai falar assim, mas a noiva vai demonstrar sua vergonha. A nudez da noiva não é para o noivo. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, ele não está preocupado com essa falsa pureza de uma noiva que esconde o pecado e a sua corrupção. Ele está preocupado que essa noiva esteja pronta para o dia que ele vir, para o dia que ele chegar. Então eu creio nisso, irmão. Eu creio numa igreja que ela se demonstrará. Ela não terá medo da vergonha, ela não terá medo da exposição. Porque o que ela quer é ser curada, é ser santificada, é ser aprimorada. Ela não está preocupada com o que as pessoas pensam ou vão pensar. E isso, essa maturidade da igreja, de perceber isso, vai fazer com que as pessoas olhem para a igreja com uma seriedade em pensar assim, cara, eles estão realmente se tornando igreja, agora esse negócio é sério. Eu creio dessa forma. Eu posso estar muito errado, irmão. Me perdoa se você pensa diferente. Mas assim, é isso. Eu não tenho uma segunda visão ou algo parecido e semelhante. Eu penso que é esse o processo. Amadurecimento é isso, irmão. Amadurecimento é isso. Amém? Eu quero te pedir, você que acompanhou a gente até aqui, que acredita que esse vídeo pode abençoar mais pessoas, curta esse vídeo para que ele chegue para mais pessoas. Se você tem uma pessoa específica, eu quero abençoar tal pessoa, compartilha ele. William, eu quero receber mais vídeos como esse. Nós estamos fazendo uma série sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos fazer um devocional com cada capítulo. Então se inscreva no canal e esse vídeo vai chegar para você. Os novos vídeos vão chegar para você e você vai poder acompanhar essa série de devocionais com o tema nos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele resplandeça o teu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele guarde a tua mente e o teu coração, que Ele faça você amadurecer, não envelhecer, não ficar velho, mas ficar maduro no entendimento e na condição de ser, que você possa aprender a tomar decisões e ter essa autoridade para tomar decisões. É o que nós ministramos sobre a tua vida hoje, amém? Fique em paz no nome do Senhor Jesus.